Jesus venceu, ressuscitou pra me dar vida. Oh glória! Jesus venceu, ressuscitou, vem me buscar um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. A paz do Senhor para toda a igreja. Glória a Deus. Estamos de veras alegres por estar na presença do Senhor, por estar reunidos e unidos. E eu digo com toda sinceridade para a igreja, quando eu me reúno, quando eu venho à casa de Deus, e que aqui eu começo a ver chegar cada membro da igreja para adorar o Senhor, e ao olhar no rosto de cada um, eu vou me alegrando, e a alegria vai aumentando à medida que vai também aumentando o número dos gemidos que vão chegando para adorar a Deus. E à medida que eu vejo que vai aumentando o número dos gemidos que vêm adorar a Deus, eu vou me alegrando, porque eu sei que a quantidade de salvo não está só naqueles que chegaram ou junto comigo ou chegaram nos primeiros minutos. A partir do momento que tem mais alguém para chegar, porque tem mais salvo. E também me alegro quando vejo a presença de alguém que ainda não fez confissão ao Senhor Jesus como Salvador. Eu me alegro porque alguém que já foi conduzido pelo Espírito Santo a vir à casa de Deus, às vezes pela primeira vez, às vezes já por uma segunda, terceira vez. Mas eu digo uma coisa, que se continuar vindo, não vai resistir Jesus operando na sua vida. Vai chegar um momento que perde a timidez, perde a vergonha, perde o receio e sai a dúvida se é ou não hora de aceitar Jesus. Aí se levanta na hora de um apelo e vem fazer uma decisão para Jesus. Então são alegrias que vão se redobrando no nosso coração. Mas também aquela alegria de poder adorar o Senhor, Ele permitir, Ele concedeu o privilégio. Estamos aqui, irmãos, nós como seres humanos que não temos a boca perfeita, fazemos como Isaías, né? Nós somos de impuros lábios, né? E a nossa origem é de um povo de lábios impuros. Ou seja, a nossa boca não só fala o que é certo, também fala muitas vezes coisas que não são aprovadas por Deus. Mas mesmo assim o Senhor permite que abramos a nossa boca e glorifiquemos a Ele, e que possam e que nos permite falar do nome santo e perfeito dEle. E mais ainda, e que Ele ouve quando nós apelamos para Ele, quando nós invocamos o nome dEle, e Ele se faz presente, e Ele responde, Ele opera, e Ele manifesta a sua presença. E nós estamos aqui nesse momento, igreja, com a presença de Deus aqui em nosso meio, com a presença do Espírito Santo dentro de nós, e que a alegria deve externar na maior espontaneidade, sem esforço nenhum. Quando alguém se esforça para se alegrar, é porque tem impedimento para a alegria. Quando alguém faz um esforço por alguma coisa, é porque tem algum impedimento. O esforço é para ver se vence o impedimento. É porque não está fácil. Só emprega esforço naquilo que não é fácil. Mas a alegria, irmãos, ela não é para ter impedimento. Não é para ser difícil se alegrar na presença de Deus. Não é para ser difícil manifestar a alegria, viver uma vida de alegria, porque a alegria, ela existe na vida do salvo, na vida de quem foi alcançado pela salvação do Senhor. O que pode e que não deve ninguém deixar, mas o que pode ocorrer é alguém ver a sua alegria se esvair à medida que corre o risco de perder a sua salvação. O salmista Davi, ele dizia: Senhor, me devolve o gozo da salvação. Ou seja, me devolve a alegria da salvação. Quando ele diz me devolve, é porque algo estava sendo tirado dele. É porque algo estava sendo tirado dele.
E como alegria, irmãos, é algo que tem uma fonte, que tem uma origem, ela é do Senhor. Porque Neemias dizia, né, que a alegria do Senhor é a nossa, a alegria do Senhor é a nossa. Então a alegria vem de Deus. Ele dá a salvação que produz alegria. E quando é que a alegria, quem pode tirar a alegria, quem pode tomar a alegria de volta? Aquele que deu. Não é o diabo que pode roubar a nossa alegria, ele não rouba. Não é o diabo que pode tirar a nossa alegria, não, é o próprio Senhor que deu. Ele pode tirar. Como? Se nós começarmos a pecar, ele vai tomar a salvação. E se tomar de volta a salvação, a alegria vai junto. E foi isso. Foi quando Davi pecou e que ele persistiu pecando. Ele passou 12 meses pecando. Em vez de romper com o pecado, o pecado levava a praticar mais pecado. Porque o ser humano, quando ele quer reparar o primeiro erro que ele fez, se ele não apelar para Deus, ele vai cometer outros erros para tentar encobrir aquele primeiro erro. Tem aquele adágio popular que diz: é descobrir um santo para cobrir outro. Se você quer cobrir um santo sem ter o lençol para cobrir aquele outro santo, então você vai tirar de um para cobrir outro. Isso é um adágio popular. Claro que isso não é um fato, mas um adágio popular para dizer o seguinte: bom, como é que você quer consertar um erro usando outro erro? Foi esse o grave erro de Davi. Ele quis consertar um erro que ele cometeu, cometendo outros erros, e assim ele foi cometendo outros erros. Se Deus não levanta o profeta para ir lá, para falar a situação para ele, ele ia continuar cometendo mais pecado para tentar encobrir o outro pecado. Foi nesse momento, irmão, nesse tempo. Mas pecar durante um ano é um tempo até extenso. E ele continuou pecando, até que ele sentiu a salvação escapando dele. Aí ele apelou ligeirinho para Deus lhe devolver a alegria da salvação. O que é que gera alegria em nós? Não é a salvação? Ele já dizia no próprio texto: devolve-me a alegria da salvação. E quem é a nossa salvação? É o Senhor Jesus. Então a alegria do Senhor é a nossa força. A salvação que Ele nos dá é que nos dá ousadia, determinação, coragem para nós permanecermos louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, sendo justo, sendo verdadeiro, sendo fiel. Por quê? Porque a força vem do Senhor, a alegria vem do Senhor, a salvação vem do Senhor. Então, Cristo, dito isso, nós estamos finalizando hoje a semana que é conhecido pela Semana Santa. Ainda é lembrado toda aquela semana, ou aquela última semana em que Jesus viveu na terra até o dia da sua morte. Uma semana todinha Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém, conhecido como o primeiro dia da semana ali. Depois ficou no nosso calendário conhecido como o Domingo de Ramos. Primeiro dia da semana, Jesus entra no primeiro dia da semana, e todo o processo vai acontecendo até que ele é punido, ele é pego, sentenciado à morte, e ele é morto e é sepultado. Mas antes de morrer e de ser sepultado, lá na cruz ele brada e diz: Pai, está consumado, recebe o meu espírito. Ou seja, Pai, a obra da salvação já completou. Não há mais nada para ser feito, não há mais necessidade de se fazer nada.
E olha, irmãos, que Jesus não prezou da ajuda de ninguém. E se pressasse, ninguém tinha condição de ajudar. Nem para orar, para fazer uma oração junto com ele. Não conseguiram. Imagine para se envolver no ato sacrificial, menos ainda. Porque aquele que disse: para onde tu for eu vou, e se for necessário morrer por ti, eu morrerei, que foi Pedro. Quando ele viu uma simples empregada do sumo sacerdote lá no pátio onde Jesus estava, recebendo o primeiro julgamento dele, quando a empregada do sumo sacerdote que viu ele disse: tu és um deles, ele já negou, ele já tirou o time de campo. Então, irmãos, ninguém conseguiria ajudar Jesus, fazer oração junto com ele até que podia, mas nem isso conseguiram, muito menos ajudar no ato sacrificial. Isso era uma obra exclusiva do ungido, do escolhido e do enviado, que João diz no versículo de número 29 do capítulo 1 do evangelho escrito pelo apóstolo João. Mas João registra o que um outro João disse. João apóstolo, ele diz o que João profeta disse. E o João profeta disse no versículo 29: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Estar aí. João estava dizendo isso para quem? Para o mundo? Não, ele estava dizendo para os discípulos dele, para aqueles que ele, ao longo do seu ministério, ele anunciou. E ele já tinha dito: eu sou apenas uma voz que clama no deserto, eu apenas vim preparar o caminho daquele que vem após mim, do qual não sou digno nem desatar as sandálias. Eu sou só esse. Mas ele já tinha uma multidão de discípulos. João já tinha conquistado tanta gente, João já tinha batizado tanta gente, João já tinha discípulos tão dispostos a trabalhar com ele, e trabalhava com ele. Quando chegou o momento certo de ser apresentado ao mundo o verdadeiro enviado, o verdadeiro profeta de que Moisés dizia: vem um profeta semelhante a mim posterior, lá na frente, que a esse vocês vão ouvir. E agora é hora de apresentar este ser ao mundo, e João agora apresenta. Ele veio para divulgar sobre ele, e ninguém mais justo e mais, eu diria, adequado para apresentar Jesus ao mundo do que João Batista. Não era ele que estava anunciando o caminho e preparando o caminho para a chegada de Jesus? Então, quando Jesus chega, o Espírito faz com que João identifique. Então ele dá um brado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, todo líder que prepara discípulos e que gera um grupo e que gera um grande número de seguidores, não quer perder uma igreja para ninguém. Eu não quero perder nenhum crente para nenhuma igreja. Eu não quero perder nenhum crente para outro pastor, irmãos. Você acha que João, humanamente falando, ele queria perder? Humanamente não. Mas João, ele tinha consciência do seu ministério. João tinha consciência do seu ministério. Ele sabia que ele vinha como um precursor de alguém que era muito grande.
e que ele vinha só preparando os corações das pessoas para crerem nesse que vinha após ele. Quando esse outro aparecesse, ele, João, tinha por obrigação de apresentar, de dizer para aqueles que seguiu a ele, João, que ouviram dele, João. E quando chegou o momento, quando Deus lhe mostrou quem era, e ele diz no texto: eu não sabia quem era, mas aquele que me mandou batizar disse: sobre quem tu vires descer o Espírito Santo e sobre ele permanecer, é esse quem vai batizar com o Espírito Santo. E no dia que João viu isso acontecer, no dia que o Senhor lhe deu a graça de ver, e que pousou sobre um homem chamado Jesus, e João não teve mais dúvida. Quando ele viu, que identificou, aí um dia ele reuniu os seus discípulos, todos os seus discípulos, e ele disse para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, naquele dia foi uma debandada de discípulos para seguir a Jesus, conduzido por um discípulo chamado André. O primeiro discípulo, o primeiro a tomar uma decisão de largar a João e seguir a Jesus, foi um discípulo chamado André, irmão de Pedro. André foi logo na hora. Ele disse: e André já partiu para Jesus. Por que André fez isso? Porque André entendeu muito bem a expressão: o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Isso provava que André conhecia as escrituras sagradas. Ah, pastor, mas André não era um homem estudado, André não era um homem intelectual, André não era um doutor da lei. Irmãos, e para conhecer os mistérios de Deus é preciso essa capacidade toda? E para entender sobre Deus e conhecer as escrituras, é preciso ser por acaso um bacharel em teologia? Para ter intimidade com Deus, é preciso ser um pastor por acaso? E para ser um pastor, é preciso ter alguma formação acadêmica? São coisas que colaboram, mas não são as principais e necessárias. As necessárias, irmãos, é crer e se entregar àquele que fez o apelo e deixar que ele conduza. André era um simples pescador, irmão de Pedro, simples pescador de iletrado, ou seja, que não tinha nenhuma formação intelectual, pouca escolaridade, o suficiente para que pudesse viver, para que pudesse saber negociar os peixes que ele comprava, para que soubesse fazer os cálculos do peso do peixe que ele ia vender, para que soubesse entender sobre o cálculo do dinheiro, do preço do peixe que ele ia vender. Simples. Para aquela contabilidade básica que alguém tem dentro da família, das despesas da família, para a contabilidade básica daquilo que você negocia na simplicidade. De repente, uma dona de casa, ela precisa de uma contabilidade porque ela tem uns canteirozinhos lá no quintal da casa dela e produz algum cheiro verde, produz algumas pimentinhas de cheiro e ela vai vender. Ela precisa entender um pouquinho da contabilidade básica. Quanto é que eu vou vender isso aqui? Quanto é que custa? Entender o que é dinheiro. Quanto é um óleozinho de cheiro verde, irmão? 1,50. Pronto, você sabe, você entende essa contabilidade básica. Pedro tinha contabilidade básica, como André, seu irmão, tinha contabilidadezinha básica. Pois com essas contabilidadezinhas básicas, não impediu deles conhecer as escrituras, não impediu dele entender as escrituras, daquilo que era falado, daquilo que estava registrado. Irmão, mas para entender sobre Cordeiro de Deus que tira pecado, era preciso entender algo lá de milênios atrás. Era preciso entender aquilo que foi ordenado por Deus a Moisés lá dentro do Egito. Aí nós temos que ir aos tempos do Êxodo, ao capítulo 12 de Êxodo, quando lá Deus chama Moisés e Arão
E ele diz para Moisés e Arão: vocês vão até o povo e diga para o povo que a partir de agora que eu estou conversando com vocês, agora Deus marca um encontro com Moisés e Arão, e ele ali diz: olha, Moisés e Arão, a partir de hoje, agora Deus pode estabelecer a contagem do tempo quando Ele quer. A contagem do tempo já estava estabelecida quando Ele criou o mundo. Ele fez o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, sétimo dia, e ali já começa a contagem. Tem sol, tem lua para reger, irmão, toda essa questão do tempo já está tudo bem cronometrado, e tudo vem dentro daquele padrão da criação. E todo o tempo, os milênios que passaram até aquele dia, tudo estava contado direitinho pelo padrão da criação. Todo mundo contava a partir da criação. Todo mundo contava a partir da virada do sol ou da lua. Então as nações elas baseavam o tempo já e contavam seus dias, seus meses a partir dessa origem da criação. Só que Deus, o Criador, Ele agora chama aos 2 homens escolhidos e eles: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós vamos fazer uma nova recontagem. Nós vamos começar a fazer a contagem do tempo a partir de hoje. Hoje para vocês é o primeiro mês do ano. Agora nós vamos ter uma nova contagem de ano, vai ser diferente. Hoje para vocês é o primeiro mês do ano, e que dentro do idioma hebraico o primeiro mês foi dado o nome de Nissan ou Abib. E a partir de hoje, que começa o primeiro mês, começa o primeiro dia do primeiro mês. Então Moisés, você vai passar para o povo o seguinte: a partir de hoje, reúna o povo, fale para a multidão, e de que a partir de hoje, vocês me contem 10 dias. Passar 10 dias, vocês selecionam do rebanho de vocês, para todas as famílias, um cordeiro de 1 ano. No dia 10, reserve o cordeiro. É um cordeiro cevado, é um cordeiro reservado. Para cada família um cordeiro. Se a família for muito pequena, junte 2 famílias, mas um cordeiro. Todos os cordeiros têm que ser de 1 ano. Separe do rebanho os cordeiros que têm 1 ano. Porém, não bastava ter 1 ano. Era necessário ter 1 ano, mas não bastava ter 1 ano. O cordeiro tem que ser do sexo masculino. Não pode ser uma cordeira, tem que ser um cordeiro. Não basta ter 1 ano e ser do sexo masculino. Ele tem que ser de uma cor só. E não basta ter só esse terceiro quesito: ele não pode ter defeito nenhum, não pode ter nenhum tipo de alejo, não pode ter nenhum tipo de sarna, não pode ter nenhum tipo de parasita, não pode ter carrapato, não pode ter nenhuma ferida, tem que estar em perfeito estado. Deus estabeleceu. No 10º dia, reserva, vai lá para o rebanho, olha logo no rebanho. Não pode ser mais de ano, não pode ser menos de ano, mas não pode faltar. É esse esquisito que eu estou passando. Reservem. Quando for no dia 14 deste mês ainda, o povo tem que matar esse cordeiro, aparar o sangue, assar toda a carne e comerem. Depois de feito isso, vocês vão entrar para dentro de casa, todos os judeus, e vão marcar as portas, os portais, os umbrais das portas das casas de vocês com sangue. Aí Deus explica: porque eu vou visitar o Egito. Eu estou dando sinal que eu ouvi o clamor de vocês, o grito de socorro, o grito de libertação. Vocês se arrependeram, vocês se quebrantaram, vocês entraram em um estado de contrição, de arrependimento. E um coração contrito sensibiliza o meu coração.
e um coração contrito sensibiliza o meu coração, e o meu coração está sensibilizado, e eu vou entrar com providência. Agora é o livramento. Vocês viram o que eu fiz? Estabeleci algumas punições para o Egito. Vocês não sofreram nada, mas agora, a partir de hoje, é contado. Quando for no 14º dia, ao cair da tarde, ou seja, na virada do 14º para o 15º, vocês vão matar o cordeiro, e vocês vão comer o cordeiro, e na virada do dia, vocês vão entrar para dentro de casa, marca o portal, que quando for no 15º dia eu estou chegando. No 15º dia eu estou chegando no Egito, e eu vou estar chegando no Egito para livrar vocês. Mas tem uma coisa que eu vou fazer com os egípcios: eu vou estabelecer a minha 10ª sentença para o Egito. Irmãos, é aí onde começa tudo. A punição era matar os primogênitos. Os primogênitos de todos os existentes, de todas as famílias que tivessem na terra do Egito. Porém, com o meu povo eu vou fazer um pacto. Eu tenho um negócio, eu tenho um acordo, eu tenho um pacto. Se vocês entrarem no pacto, se vocês cumprirem as normas do pacto, a lei do pacto, então vocês serão poupados. Irmãos, entendam o que é que significa morte de primogênito, para você entender a gravidade, o que era uma verdadeira destruição, eliminação de uma história, eliminação de uma origem. A morte de primogênito é a eliminação de uma origem, é a eliminação de uma história, é por fim uma história, por fim uma origem, é o fim de uma genealogia, porque todo primogênito era a sequência da genealogia de uma família, de um patriarca. O primogênito era aquele que, além de ser agraciado com a porção dobrada, ele era o responsável pela continuidade da genealogia, para levar o nome daquela família à frente, para que aquela família continuasse progredindo em número de pessoas, e a história daquela família e a identidade daquela família permanecesse, tivesse continuidade. A morte de um primogênito é por fim à existência de uma família. E Deus disse: eu vou mostrar para Faraó, porque Faraó era tão incrédulo que o Senhor disse: agora eu vou pegar esse Faraó e vou piorar a incredulidade dele. Então Deus moveu para piorar a situação, a incredulidade de Faraó, porque eu vou mostrar para esse Faraó que o Deus que ele acha que é Deus não é Deus, e eu vou mostrar para vocês que eu sou o Deus verdadeiro. Então o que é que ele faz? Marque com o sangue, porque a marca do sangue, o sangue do cordeiro que eu estou aqui indicando, do cordeiro que eu preparei, do cordeiro que eu estou passando para vocês, o sangue dele é que vai me poupar de eu destruir a continuidade de vocês. Vocês fizerem isso, os primogênitos de vocês vão continuar, então a história de vocês vai continuar. Igreja, se os judeus não tivessem submetido àquele plano, se eles não tivessem atendido àquela ordem, se eles não tivessem reservado o cordeiro dentro das exigências de Deus, se não tivesse feito o sacrifício daqueles cordeiros, se não tivesse pego o sangue daqueles cordeiros que Deus indicou e passado nos portais das suas casas, quando o anjo desceu à meia-noite do 15º dia, porque o 14º já tinha encerrado, eles já tinham preparado toda a Páscoa, todo o cordeiro, ainda no finalzinho da tarde, que ainda era o 14º dia. Mas quando entraram para dentro de casa, já foi na virada do dia, já é o 15º dia. E no 15º dia o anjo vem à meia-noite. O anjo vem à meia-noite, na segunda vigília. E quando o anjo vem, irmãos, anjo é onisciente,
Anjo é onisciente? Então o anjo, irmãos, ele precisava ver um sinal para saber qual era a casa que ele tinha que poupar, porque os anjos não são oniscientes. Então os anjos precisavam ver, eles precisam ver. E Deus exigiu: botem a marca do lado de fora. Vocês vão fechar a porta, mas vai ficar sendo visível por fora, porque quando o anjo vier, ele nem vai entrar dentro da casa, porque na casa que o anjo entrar, ele vai eliminar os primogênitos. Irmão, era para o anjo nem entrar. Então o anjo tinha que ver fora. Ele não podia entrar na casa de quem tivesse a marca lá por fora, nos portais com sangue. Ele não podia nem entrar, porque o anjo não vinha para visitar, o anjo não vinha para fazer cortesia, o anjo não vinha para dar um boa noite, o anjo ele não vinha para guardar, o anjo ele vinha para matar a igreja. Entenda! Quando Deus manda punir, só vem punição, não vem socorro. O anjo não veio para livrar, o anjo veio para matar. Deus é quem estava livrando o povo, porque Deus disse: marque com sangue, porque meu anjo vai visitar o Egito e ele vai matar em toda a casa. Agora me obedeçam, bota o sangue, porque se vocês não botar, o anjo vai matar. É meu povo, mas o anjo vai para matar. O anjo não vinha para trazer livramento, irmãos. Eu não sei porque aqui tem gente que clama para anjo trazer livramentos. Quem traz livramentos é o Senhor, igreja. Quem traz livramentos é o Senhor. Ninguém peça para anjo trazer livramento, porque eles não trazem. Quando o anjo desce do céu, ele desce com uma ordem estabelecida, determinada, e ele não vai mudar. Se ele vier para matar, ele só faz matar. Se ele vier para ministrar uma mensagem, ele só vai transmitir a mensagem e pronto. Quando ele trouxe a mensagem para Maria, ele só entregou a mensagem e não fez mais nada. Ele não foi ensinar ela como é que devia se comportar. Ela que tinha que se virar. Ela que tinha que entender e se virar. O anjo só disse: olha, tu vais engravidar, vai nascer em ti o Salvador do mundo, e pronto. E o anjo voltou. Ele só entregou aquilo que o Senhor mandou, irmãos. Não sei porque é que os profetas de Deus entregam, quer passar o que Deus não manda. E às vezes até está passando o que Deus manda, mas Deus já encerrou a mensagem e eles continuam com a mensagem. Quando o anjo veio, o anjo para matar, ele só veio para matar. Agora eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. O anjo não entrava na casa de judeu. Os judeus habitavam tudo na terra de Gósen, mas na terra de Gósen não só tinha judeu. E o anjo foi visitando, o anjo foi passando. Tem sangue, não entra. Tem sangue, não entra. Aí eu passo por cima. O anjo voa. O anjo voa. Então eu vou passar por cima. Tem sangue aqui? Não vou entrar. Eu vou passar por cima. Porque tem sangue, é alguém que ouviu a instrução do meu Senhor, aquele que me enviou. Então não posso mexer aqui. Porque se eu entrar, irmão, na hora que o anjo entrasse numa casa, o primogênito já morria. Era assim, morre. Então não entro. Não entra aqui, eu não posso entrar. O anjo estava proibido de entrar na casa de judeu que tivesse marca de sangue. O anjo estava proibido por Deus de entrar na casa de judeu. Mas o anjo estava autorizado a entrar na casa de todos que não tivessem marca de sangue. Então o anjo foi só matando. O anjo estava proibido de entrar num curral de ovelha, de gado, de um proprietário que tinha sua casa marcada com sangue. O curral não estava marcado com sangue, mas o proprietário da casa, o sangue ali na sua casa garantia a proteção de tudo que era dele. O anjo estava proibido de visitar um curral de ovelha de judeu, mas ele não estava proibido de entrar e de passar em todos os currais onde não tinha o proprietário na sua casa uma marca de sangue. Então assim foi, irmãos. O último a ser visitado foi a mansão, o palácio de Ramsés,
do faraó Ramsés. E quando ele entra lá, a vida do herdeiro, do primogênito, do sucessor, aquele que levaria o nome, a história daquela família, daquela dinastia para frente. E eu quero que os irmãos entendam: naquele dia a dinastia de Ramsés cessou. Nunca mais. Você pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que Faraó morreu dentro do mar. Faraó podia continuar e gerar outro filho, e ele colocar a dinastia em outro filho, mas Deus matou o primogênito, que era o herdeiro principal, e ainda matou o pai dentro das águas do Mar Vermelho. A dinastia de Ramsés acabou-se. O Egito agora, olha o que é que Deus faz. Quando a nação de Israel entrou no Egito, a dinastia que governava era a dinastia mais amiga, mais diplomática, que honrou aos judeus. Mas com o tempo, uma outra dinastia da qual Ramsés fazia parte, eram terroristas, eram violentos, tomaram o Egito de assalto, assumiram o controle, e essa dinastia massacrou a nação de Israel. Aí para você ter uma ideia, irmão, o que é que Deus fez? Deus tira o povo dele são e salvo, muda a dinastia do Egito, e o Egito passa a ter uma outra dinastia, uma dinastia que até hoje respeita o povo de Deus, e uma dinastia que vai até o fim. O Senhor vai abençoar essa nação quando a vinda do seu filho, porque o Senhor mudou a dinastia de Ramsés. Ele pôs fim todos os que eram colaboradores daquele imperador, daquele faraó, porque todos os chefes de estados, todos os que eram juízes daquela época, todos que eram prefeitos daquela época, todos que junto com Ramsés governavam o Egito, todos tiveram a sua descendência encerrada, porque quem leva o nome da descendência é o primogênito. Agora imagine, irmão, imagine se os judeus não botam a marca do sangue. Imagine se os judeus fossem desobedientes. Aí eu pergunto para você: Jesus tinha nascido? Jesus tinha vindo ao mundo? Não. Ah, pastor, mas que é isso? Não tinha vindo ao mundo. Simples assim, igreja. Porque não tinha sequência daquela genealogia da qual Jesus ia nascer. Tinha se acabado dentro do Egito. Porque quando os irmãos vão ler as listas da genealogia, tanto lá do Velho Testamento, que é cheio de genealogia, no livro de Números, quando você vem para os evangelhos, você encontra em Mateus e em Lucas a genealogia. Você vem ela despontando, a de Mateus de Abraão até chegar a Jesus. Abraão é o povo que foi gerado, uma nação que foi gerada dentro do Egito. E por causa de uma dinastia que mudou, saíram de condição de abençoados e de abençoador da terra para escravos e amaldiçoados, por causa da dinastia da qual fazia parte Ramsés, o rei da época em que Moisés foi usado para libertar o povo. Então o que acontece, irmãos? O povo de Deus conservou a sua genealogia. E como conservou a sua genealogia? A linhagem de Jesus permaneceu intacta. Lá estava, de onde Jesus ia vir, ainda estava lá. E o Senhor agora tira do Egito e leva para Canaã. A genealogia de onde vem Jesus ainda está lá. As tribos de Israel ainda estão com a sua genealogia. Quando bota na terra prometida, esse povo se perverte, e o Senhor então pega logo 10 nações e põe fim à sua genealogia, deixa elas infrutíferas, mas o Senhor conserva a genealogia daquela que vem Jesus. Permanece Judá. Quando
quando os dois países se dividem, a Assíria invade o reino do norte, dispersa todo mundo e não tem mais uma genealogia, porque se misturaram, não tem mais uma pureza de genealogia. O Senhor conserva de Judá. Mesmo que o Senhor permita, com 100 anos depois eles pequem, o Senhor permite que a Babilônia invada, levam para a Babilônia, mas essa genealogia está intacta. É a única que volta intacta, é a única que volta mantendo a genealogia de Jesus. Jesus nasce. Quando Jesus nasce, João Batista, conhecendo toda aquela história, tendo recebido o discernimento pelo Espírito, todo o discernimento de toda a história, o que acontece? Aí ele entende, está aqui a genealogia do homem, olha o traçado aqui, veio por aqui, é a única que existe, está aqui, mas está aqui ela, Jesus. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todo mundo entende, tudo que está profetizado ainda lá dentro do jardim do Éden para Adão, da semente da mulher virá um que esmagaria a cabeça da serpente, está lá na representatividade do Cordeiro, lá no monte onde Abraão encontrou para substituir e não matar a Isaac. Isaac não é o tipo de Cristo, o tipo de Cristo é o Cordeiro que estava lá. Isaac é o tipo da humanidade salva, é o tipo dos crentes que aceitaram a substituição, que aceitaram o substituto. E lá está o Cordeiro providenciado. Por isso que Abraão, ele chama de Jeová Jiré. Ali no monte se proverá. Irmãos, e João conhece tudo isso. Quando Jesus se manifesta, ele entende: este é o prometido, este é o enviado de Deus. Sabe de quem Moisés falava? Está aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, igreja, a partir daí, Jesus, ele se manifesta. Aí ele começa o seu ministério. Quando ele começa o seu ministério, que já vai atraindo multidões, porque o coração das pessoas já estão preparados para a chegada dele. Então por que é que muita gente já sabia? Jesus ia para canto, irmão, e a multidão, muita gente já sabia. Porque João Batista já tinha pregado isso. João Batista já tinha pregado. João Batista já tinha divulgado: não sou eu, mas um vem depois de mim, e agora está aqui ele. E para onde ia, a multidão já tomava conhecimento de Jesus. Os apóstolos davam um reforço. Os apóstolos davam: é isso aqui mesmo. Agora imagina aí, irmão. Eu imagino aí Tiago, aliás, André, chegando em algum canto e dizendo: ó, isso aqui é o Cordeiro de Deus. Como é que você sabe? João Batista, aquele a voz de clamar no deserto, eu fui discípulo dele, e ele me disse, e eu estou crendo. Por que eu não largo ele? Quem foi que levou Pedro para Jesus? Foi André, seu irmão. Então, irmãos, entendam, Jesus, ele atrai. Assim como João Batista pregou, preparou os corações, e quando começaram a ouvir falar de Jesus, a turma já tinha ouvido falar por meio de João Batista e já estava sabendo: é esse aí o Cordeiro. Então o povão já vinha para Jesus. Irmãos, quando nós vamos falar de Jesus em algum canto, quando você sai pregando o evangelho, as pessoas já ficam ali interessadas. Muita gente, é porque a divulgação já está espalhada, meu irmão. Já está espalhado. Quando você vê alguém se encantar em você pregar a palavra e fica ali feliz, e é porque algo já tinha sido falado disso. Quando você chega, as pessoas aceitam. Não é a nossa capacidade de atrair ninguém, não. Algo está na frente. Nós estamos muito atrasados. Algo já passou na frente, já passou anunciando, já passou divulgando, já passou tocando, já fez com que as pessoas sentissem a necessidade. Irmãos, é tão impressionante que você diz: rapaz, aquela família não tem ninguém crente. Mas não é que ele sabe como é que nós devemos ser? Dá para entender um negócio desse?
Às vezes o crente está fazendo o que não é para fazer e depois ele diz: eu não sabia que isso era errado, mas o povo lá de fora já sabia que você estava errando. Às vezes o crente fez alguma coisa e não tem ideia de que estava errado, mas aí chega o descrente para ele: olha, está errado isso que está fazendo, tu não pode fazer isso não, tu é crente. Como é que ele sabe disso, irmão? Tem um poder soberano antecipando a chegada da mensagem, irmão. Lá atrás foi João Batista, no nosso tempo é o Espírito Santo. Tem gente que pensa que o Espírito Santo só vai chegar no descrente quando o crente chega lá. Errado, quando o crente chega lá, o Espírito Santo já passou. O Espírito Santo já passou na frente, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Tem mérito em nós não ganhar almas. Não tem mérito em nós não, irmão. As pessoas se renderem quando você estiver pregando. O mérito é todo dele, do Senhor, daquele que veio e que João nem digno era desatar a sandália dos pés. Esse, irmãos, teve um precursor, mas nós já temos Jesus como nosso precursor, ele que vai na frente. Quando ele mandou, irmãos, ele já está na frente. Quando você vai para alguém, ele mandou, ele já foi naquela pessoa antes. A prova disso, Paulo entrou quando foi para Antioquia, aliás, para Síria. Quando ele foi para Damasco, ele entrou na cidade de Damasco e ele foi para uma rua chamada direita. Aí foi um discípulo lá, um pregador do evangelho, chamado Ananias. O Senhor disse: Ananias, vai lá na rua direita, procura lá na casa de um Simão, que tem um varão chamado Saulo, da cidade de Tarso. A Bíblia diz que Ananias já ficou assustado. Vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Quando Ananias chegou lá, alguém já tinha passado na frente dele? Já tinha tido um precursor, irmão. Ananias não teve trabalho nenhum de falar para Paulo, porque o Senhor já tinha falado com ele. O Senhor já tinha se manifestado a ele. O Senhor já tinha se revelado para ele. Mas então por que se o Senhor já tinha feito isso para que Ananias? Porque o Senhor não quebra aquilo que ele estabelece. Se ele passou para nós pregar o evangelho, então vamos lá. Mas o Senhor já se identificou. Sim, mas Ananias tinha que dizer para Paulo o que é que ele precisava fazer: confessar a Jesus. Ele só disse: Senhor, quem és tu? Caiu ali, mas ele não fez a confissão. Ele reconheceu, mas quando Ananias foi lá, ele se prostra, se rende, faz aquilo que o Senhor quer que complemente. E se Ananias não fosse, o Senhor pegava outro discípulo lá de dentro de Damasco, mas ia, porque o Senhor já tinha ido, o Senhor já tinha fisgado Paulo e ele não ia largar aquele vaso. Nós só vamos para ser testemunhas, irmão. Irmão, você não vai para salvar ninguém. Eu não tenho o poder de salvar ninguém, não tenho o poder de converter ninguém, não tenho o poder de mexer com as estruturas emocionais de ninguém. O Espírito tem. E quando eu sou ordenado aí, irmão, é só para testemunhar o que Jesus já fez. Tem gente que se orgulha tanto: eu ganhei tantas almas para Jesus, aí eu preguei multidões. Irmão, deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo. Apenas o Senhor quis te envolver na obra que é dele. Apenas o Senhor quis te envolver numa obra que é dele, que é ele que faz do começo ao fim. Ele apenas te usou para testemunhar o que ele já fez. O que ele já fez. Está entendendo, irmão? Não te orgulhe, te alegre e tenha prazer de ir fazer a divulgação, de ir testemunhar. Mas não te orgulhe, porque é Deus que faz a obra. É o Senhor que faz a obra. Então, igreja, Jesus, ele é a transição de uma aliança, de um pacto para outro pacto. E depois que Jesus ministrou a última ceia, aliás, a última Páscoa, ele ministrou a última ceia. E ele diz: quando ele vai ministrar a última ceia, ele pega o pão e diz: é meu corpo que será entregue por vós. E quando ele pega o vinho, ele diz: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue.
Então quando ele fala isso, João, o profeta que tinha certeza, já estava morto, mas o João apóstolo está vivo e presencia aquilo tudo. Então ele entendeu, agora tem um sacrifício que não é mais anual. E só para os irmãos entenderem, vamos finalizar aqui em nome de Jesus. O cordeiro chamado Jesus se ofereceu uma única vez. Ele não se oferece todo ano. Ele se ofereceu uma única vez. E não se oferece todo ano. E nessa única vez que ele se ofereceu, ele disse: antes de chegar ao Calvário, que é o altar do holocausto, antes de ele ser pendurado lá, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo e não mais só dos judeus, e oferecido uma única vez para sempre, ele diz: sempre que vocês se reunirem, vocês tenham um momento para celebrar, para trazer a memória o que eu vou fazer na cruz daqui a pouquinho, daqui a algumas horas. Que horas, irmãos? Que horas? Jesus ele foi pego ali por volta de meia-noite. Jesus foi pego na virada do dia, já estava no dia seguinte. Jesus foi levado para os julgamentos, mas Jesus, à tardinha, ele morreu de acordo com o que era exigido no padrão da lei. O cordeiro tinha que ser morto à tardinha, tinha que ser comido no final daquele dia. Quando terminasse o dia, a virada do dia, está todo mundo dentro de casa, guardadinho e protegido. Jesus foi assim, morreu. Jesus foi guardado no sepulcro naquela virada de dia. Quando ele é jogado no sepulcro, o dia seguinte já começa. E ao terceiro dia, ao primeiro dia da semana, ele ressuscita. Jesus tem uma entrada triunfal na mansão celestial. Ele teve uma entrada triunfal na cidade de Jerusalém 7 dias antes. Passado mais 7 dias, no 8º dia, ele tem uma entrada triunfal na mansão celestial. Aí lá nos céus é gritado: levantais, ó portais eternos, porque aí vem o rei da glória. Ele entrou triunfal, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu tudo e adentrou para garantir morada eterna aos seus eleitos. E quando ele entrou, não entrou só não, ele entrou com uma grande caravana que não dá para contar, de todos os mortos santos que morreram esperando esse dia. Ele entrou no céu com uma grande quantidade de remidos, mas ele vai voltar para o lugar onde ele está, triunfante, buscar a sua igreja. Então, igreja, tudo isso, irmãos, falado é para se entender a importância da morte de Jesus. Não banalize. Olha que os judeus não banalizavam a Páscoa. Ainda hoje eles têm autoestima e respeito pela Páscoa, que era em animal mortal, que era em animal iguais aos animais que eles matam para comer. Como nós, irmãos, não podemos jamais banalizar o Cristo. Respeite, honre a pessoa de Cristo. E ao lembrar na Santa Ceia, lembre com respeito. Mas isso, irmão, não está determinado quantos dias tem que ser de uma para outra, de ano em ano não. De ano em ano não. Ano em ano, sabe por que a Páscoa tinha que acontecer de ano em ano? A primeira foi realizada dentro do Egito, mas ela só foi comemorada um ano depois. Porque a primeira não é comemoração, a primeira é o ato. A primeira é o ato.
Você não comemora o ato na hora do ato, você comemora o ato depois do ato. Você não festeja o ato na hora do ato, você festeja depois do ato. Alguém que gosta de futebol, você grita gol antes do gol acontecer? Não, né? Não grita o gol antes do gol acontecer. Só depois que o gol acontece. É ou não? Claro, irmão. Ninguém pode vibrar antes do ato acontecer. O ato aconteceu dentro do Egito. Sabe quando foi que aconteceu a vibração? O Senhor exigiu 12 meses depois. Só um ano depois é que vocês vão celebrar a Páscoa. E a primeira celebração aconteceu lá no Vale do Sinai, quando o povo já estava lá no deserto, no Vale do Sinai, bem de frente para o Monte Sinai, porque Sinai representa a presença de Deus. Está na presença de Deus, a manifestação de Deus. Aí o povo celebrou a primeira Páscoa. A primeira Páscoa é celebrada 12 meses depois, um ano depois. Só, irmãos, que não se tem mais nenhum sinal da Páscoa celebrada durante os 40 anos que seguiram no deserto. Ela só veio ser celebrada quando o povo entrar na terra da promissão. Tem essa e não tem mais nenhum sinal de outra. Depois que o povo entrar na terra da promissão, que o povo começaram a produzir, começaram a criar, aí foi que foi chamado para celebrar as festas do Senhor. Agora vamos celebrar. Josué tem responsabilidade com isso. Agora vamos celebrar. Nós era para ter celebrado, não celebramos. Aí a partir dali começaram a celebrar. Mas por que é um ano, irmãos? Porque o cordeiro que é separado para a Páscoa seguinte, ele tem que nascer na Páscoa celebrada. Como o cordeiro tinha que ser de um ano, então por isso que tem que ser de ano em ano. O cordeiro tem que ser de um ano. Então, digamos que nós estivéssemos aqui celebrando uma Páscoa. O cordeiro da Páscoa do outro ano tinha que nascer durante a festa que nós estamos celebrando da Páscoa. Porque daqui a 12 meses, a 360 dias, que era o calendário judaico, aquele cordeiro que nasceu naquela Páscoa tem um ano, aí ele vai ser usado para outra Páscoa. Então de ano em ano, porque o cordeiro tinha que ter um ano. O cordeiro tinha que ter um ano. E era só aniversário? Não era aniversário, mas o povo estava fazendo um aniversário. Só que o nosso, irmãos, o nosso Senhor, Ele não morre de ano em ano, Ele não nasce de ano em ano. Nós temos uma mania de comemorar o nascimento de Jesus todo ano, mas não nasce todo ano, irmão. Ele nasceu uma vez. E se for para comemorar, nós vamos comemorar eternamente, até no céu, porque Ele nasceu uma vez e não tem mais fim de vida. É o único aniversário que vai ser comemorado para a eternidade, é o de Jesus, porque Ele nasceu e não vai morrer, e vai estar eternamente. Então, igreja, Jesus morreu uma única vez e entrou na mansão celeste. E para nós não esquecermos dos feitos dele, Ele mandou celebrar sempre que se reunir. Então, se alguém decidir que é por semana está valendo. Se alguém decidir que é a cada 15 dias está valendo. Se alguém decidir que é a cada mês está valendo. Agora quem decide de ano em ano está lá no atraso. Não compreendeu o nascimento de Jesus. Quem ainda celebra de ano em ano, irmão, ainda está dentro do padrão lá da velha aliança. Se nós, irmão, celebrar a ceia todo domingo, ou todo sábado, ou toda segunda, isso não tem nada de errado. Agora deixar para celebrar de ano em ano, nós ficamos no atraso, não entramos na nova aliança, estamos perdidos, estamos mais embaraçados do que pinto
ciscando lixo, enrolando os pés em cabelo comprido de mulher ou em linha, pedaço de linha de costura. Quem criou galinha sabe disso. Quem cria galinha sabe que danado para pinto aparecer todo enrolado os pezinhos de cabelo ou então de linha, porque vai para o lixo, no lixo joga cabelo, joga pedaço de linha, aí os pintos começam a ciscar e começam a enrolar, e é possível, se não tiver cuidado, perde os pezinhos, tanto enrolar. Então, irmão, tem gente mais enrolada que pé de pinto ciscando lixo, mais embaraçado, não consegue entender nada. Eu participei de uma ceia de uma igreja um dia, irmãos, um tempo. São as invencionistas que traz heresia posteriormente. O que aconteceu? Eu estava lá, eu vi aquela arrumação. Foi dito logo que ninguém pegasse o pão, o pão comesse, mas quando pegasse o vinho, ninguém bebesse logo, esperasse. Tudo bem, é assim mesmo. Esperei, eu pensei que era só aquela orientação do pastor. Não beba agora, pronto, não beber. Quando eu vou autorizar, quando começou a autorizar, agora os irmãos troquem os cálices. Irmão, que miséria é essa? Aí saiu os irmãos dentro da igreja trocando cálice com o outro. Irmão, aí foi um atraso da ceia, foi uma perturbação. Aí tinha irmão barroando no outro, derramando o vinho que estava no copinho. Aí eu digo, meu Deus do céu, de onde que arranjaram essa invencionista? De onde que arranjaram isso? Aí eu fui para uma ceia agora recente. Não estavam os irmãos, todo mundo trocando não, mas os casais estavam trocando copinho de ceia. Saía lá do canto para ir trocar com o marido. De onde foi que inventaram essa história, irmão? Isso é invenção de homem. Isso é invenção de homem. Isso banaliza o verdadeiro sentido da ceia. Porque a ceia, irmãos, apesar de ser um benefício para a igreja do Senhor, é um compromisso pessoal. Eu participo junto com a igreja, mas a minha ceia é minha ceia. Aquela que foi entregue é a minha, eu não posso passar para ninguém não. É uma coisa pessoal, é um compromisso pessoal, é um memorial que eu faço pessoal, apesar de ter que ser feito junto com a igreja. Mas a minha ceia, o meu pão, o meu cálice, se eu trocar com minha esposa, não. Ela bebe dela, eu bebo o meu. Tem isso não, isso é heresia, irmão. Isso é fantasia humana, isso é enrolação, e que às vezes facilita as igrejas serem enganadas, porque os líderes são muito sem sabedoria. Aí as igrejas, vai ficar bem fácil do diabo enganar uma igreja assim, irmão, de entrar outras heresias. E para não estender mais do que nós estendemos, que Deus abençoe a todos, amém. Vamos ver o relatório.